palavra de Deus fala: cante com o espírito, cante com a mente. Ore com o espírito, ore com a mente. Se nós cantamos com o espírito e com a mente, nós temos consciência do que nós acabamos de declarar? Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho? Há poder. Cremos nós que de fato há poder? E se há poder para quê? Conta-se que houve um tempo que alguém escreveu no muro assim: Cristo é a resposta. Alguns dias depois, uma outra pessoa chegou e colocou embaixo: qual é a pergunta? Em outras palavras, Cristo é a resposta para quê? Ele responde que tipo de pergunta? Ou seja, a fé, conforme falamos domingo passado, ela não anula a razão. Inclusive a palavra de Deus várias vezes condena um culto prestado a Deus sem bom senso. Um culto prestado a Deus numa orgia mental, emocional, no êxtase. Nós precisamos pensar, refletir no que nós cantamos, no que nós ouvimos, no que nós declaramos para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que o nosso culto a Deus é um culto racional. A palavra de Deus fala em 1 Pedro que nós temos que cingir a nossa mente, sermos sóbrios, sermos criteriosos. O próprio Senhor Jesus Cristo fala: examinai as Escrituras. A Bíblia elogia em Atos os bereanos, que eram nobres, porque eles ouviam Paulo pregar e diz que eles conferiam nas Escrituras para saber se aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Por isso que em parte domingo passado nós falamos sobre o desafio que nós temos de ter uma fé que pensa. Mas além disso, o desafio que nós temos de saber que a fé vai além daquilo que nós pensamos. Porque fé também é certeza, é convicção daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Assim como eu citei que Einstein dizia que existe na mente a chamada quarta dimensão, coisas para as quais a mente humana não tem resposta. Assim como existem mistérios na ciência, na física, na filosofia, em todas as outras coisas que o ser humano não tem resposta. E nem por isso nós deixamos de acreditar. Da mesma forma, a fé, ela engloba coisas para as quais a mente humana não tem resposta. A fé engloba coisas que diz a palavra de Deus que olho nunca ouviu, ouvido nunca ouviu, a mente nunca imaginou. Porque a fé é a convicção, a fé é certeza, a fé é a confiança num Deus vivo e verdadeiro, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele ainda fará por toda a eternidade. A nossa série de mensagens é Reconciliando Proclamadores do Evangelho. A mensagem desta manhã tem um título forte: Loucos em Cristo. Não tem nada a ver com Maluco Beleza, daquela música, mas loucos em Cristo. Nós vamos ver nesta manhã que os cristãos são loucos. Sobre a perspectiva de um mundo sem Deus, você é louco, você é louca. Loucos em Cristo, quarta mensagem. Quem ia pregar esse texto é o pastor Helder, aí o pastor Helder comunicou que não podia estar, então eu corri na quinta e na sexta-feira para preparar essa mensagem, pela graça de Deus está preparada, e eu vou estar comunicando. No próximo domingo vou estar pregando o versículo 18 ao capítulo 6, versículo 2, o pastor Helder ia pregar hoje de 11 a 17,
Então vou pregar hoje de 11 a 17, e se Deus quiser, na próxima semana, continuar esse texto no versículo 18 ao capítulo 6, versículo 2. Vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 até o versículo 17. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Conforme eu falei na mensagem passada, essa mensagem está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita por homens? Sim. Foi escrita por homens, movidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo, que escreveram da parte de Deus e não de particular interpretação. Aí eu falei, tem pessoas, mas eu não acredito naquilo que foi escrito por homens. Tá, na hora que você vai no médico e o médico prescreve uma receita, quem está escrevendo é anjo? Quando você vai comprar um remédio, você lê a bula, quem escreveu a bula do médico? Foi anjo? Na hora que você vai comprar um carro, alguma coisa, você lê o manual, quem escreveu o manual? Foi anjo? Então nós não acreditamos em coisas escritas por homens em duas situações. Primeiro, quando os homens não são dignos de confiança. Eu considero a pessoa mentirosa, corrupta, então eu não acredito naquilo que a pessoa escreve. Segundo, quando por uma questão de conveniência, aquela verdade não me é boa. Então quando eu falo que não acredito naquilo que a palavra de Deus fala, eu estou afirmando duas coisas. Uma, ou que Deus é mentiroso, e os apóstolos são mentirosos, então a palavra de Deus não é digna de crédito, ou a verdade de Deus não me convém. Eu prefiro viver a minha verdade. É como aquela pessoa que vai buscar conselho, de repente ela ouve o que ela não quer ouvir, e ela rejeita o conselho. Não porque o conselho não seja bom, não porque o conselho não esteja baseado na verdade, mas simplesmente porque não lhe convém. Ela queria ouvir alguma outra coisa que fosse conveniente. Então a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens sim, movidos pelo Espírito Santo, homens santos, comprometidos com Deus, sérios com Deus, que escreveram não de particular interpretação, mas da parte de Deus. 2 Coríntios 5, 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder o que se gloriam na aparência e não no coração. Versículo 13, e aí vem o título dessa mensagem que eu preparei. Porque se enlouquecemos, se somos loucos, é para Deus. Se conservamos os juízos, é para vocês. Vamos entender que muitas das vezes nós somos sábios diante dos homens, loucos diante de Deus. É melhor ser louco diante dos homens e sábio diante de Deus, do que ser sábio diante dos homens e louco diante de Deus. Entendeu? É melhor ser louco diante dos seres humanos e sábio diante de Deus, do que ser sábio diante dos seres humanos e ser louco diante de Deus. É aquilo que a Bíblia fala, a sabedoria do mundo sem Deus é loucura. Assim como o mundo sem Deus, a sabedoria de Deus é loucura. Então o que você prefere? Ser sábio diante dos homens e louco diante de Deus? Ou você prefere ser louco diante dos homens e ser sábio diante de Deus? Paulo preferia ser louco diante dos homens. E se você é discípulo de Cristo, você vai perceber que Cristo também preferia ser louco diante dos homens e sábio diante do Pai. Por isso que ele fala no versículo 13, se enlouquecemos é para Deus. Se conservamos o juízo, se somos sábios, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, versículo 14. Porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, 2 Coríntios 5,16, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse mundo.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Próximo domingo nós vamos continuar essa mensagem, se Deus assim quiser. Os verdadeiros cristãos são tidos como loucos, sob a perspectiva de um mundo sem Deus. Mas como loucos, diante dos seres humanos sem Deus, sábios aos olhos de Deus, tem um imperativo do viver no Espírito Santo, para honra, testemunho e proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Na palavra de Deus você tem indicativos e imperativos. Quando a Bíblia fala assim, em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, isso é o indicativo. Em Cristo Jesus nós somos justificados, em Cristo Jesus nós somos santos, são os indicativos. Portanto, por causa disso, vivam assim, façam assim. Esses são os imperativos. Então a palavra de Deus nos dá os indicativos e os imperativos. Então os verdadeiros cristãos, de acordo com os indicativos que nós temos na palavra de Deus, são tidos como loucos sob a perspectiva de um mundo sem Deus. Mas como loucos, tem um imperativo no viver no Espírito Santo para a honra, testemunho e proclamação de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,13, se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. É aquilo que eu falei há pouco. Paulo está dizendo o seguinte, se nós somos considerados loucos, tá? É que nós somos loucos em Cristo. Mas em outras palavras, é melhor ser louco em Cristo do que ser sábio aos olhos dos homens e ser considerado tolo diante de Deus. É aquilo que eu falei. Quando você vive em Cristo, o mundo sem Cristo se considera louco, não vai te considerar sábio. Para o mundo sem Cristo, nesse momento você está desperdiçando o tempo, está aqui. Você podia estar em casa dormindo, podia estar num clube, né, jogando beach tênis, você podia estar andando de bicicleta, você podia estar numa piscina, você podia estar assistindo um programa de televisão, um filme, ou simplesmente mexendo num jardim, na terra, numa praça, num bate-papo, ou simplesmente não fazendo nada. Agora você levantou cedo, tomou banho, se tem criança, vestiu as crianças, acordou as crianças, tudo mais, para vir numa igreja, num templo, cantar músicas que não têm ibope no mundo não cristão, ouvir um pregador, Bíblia, você é tolo. Como quem diz, tem coisa mais importante para fazer. Agora, se nós enlouquecemos, é por causa de Deus. Se somos considerados loucos, é por causa de Deus. Mas se nós conservamos o juízo, ou queremos ser sábios aos olhos de um mundo sem Deus, é porque nós queremos agradar os homens, os seres humanos e não Deus. É interessante que Jesus Cristo foi considerado louco. Quer ver? Marcos capítulo 3. Vou ler algumas passagens bíblicas. Vamos lá. Marcos capítulo 3, se você não achar, apenas ouça. Diz o seguinte, a palavra, versículo 21 e versículo 22. Marcos capítulo 3, versículo 21. Ele fala assim, começar no versículo 20. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus, são parentes de Jesus, ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Ou seja, Jesus está louco. É como uma tia chegar, um irmão chegar, um primo falar assim, olha, o nosso sobrinho, o nosso irmão, o nosso primo, ele está louco. Ele está falando coisas sem sentido, está louco, está fora de si. Versículo 22, os escribas que tinham vindo de Jerusalém
diziam, ainda mais forte, ele está possuído de Beelzebul. Em outras palavras, ele está endemoniado. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Está louco, está fora de si, ele está endemoniado. Em João capítulo 19, ou melhor, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 19 e versículo 20, nós podemos ler o seguinte: por causa dessas palavras, quando Jesus fala que tem autoridade para dar a vida e para rever, Jesus está falando, olha, eu vou morrer, mas eu tenho autoridade para dar e rever a vida. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, ele enlouqueceu, ou seja, Jesus está louco. Ele é endemoniado e ele é louco. Por que vocês ouvem o que ele diz? Por que vocês estão ouvindo um louco? Versículo 20, outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Alguns diziam, não, ele não está louco. Mas para muitos aqui, ele está louco. Os discípulos também passaram por isso. Atos capítulo 26, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou, não são os servos maiores do que o seu Senhor. Jesus falou, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se me odiaram, também odiarão vocês. Se me rejeitaram, também rejeitarão vocês. Aqueles que me aceitarem, também aceitarão vocês. Atos capítulo 26, versículo 24 e 25, Paulo está falando. E quando chega no versículo 24, fala assim, quando Paulo estava falando dessas coisas em sua defesa, ele está falando sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, tá? Festo o interrompeu, gritando, você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar as Escrituras, de tanto estudar a palavra de Deus. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Você está louco. Hebreus capítulo 11, não vou ler todo o texto, 35 a 38, quando você acha que a fé gera só prosperidade, cura, está enganado. A fé traz coisas também terríveis. Olha lá, Hebreus capítulo 11, versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria. Foram zombados. Como loucos. Foram zombados por causa da sua fé em Jesus Cristo. Esta foto que está aí, ela narra um momento histórico da minha vida, quando pela primeira vez alguém gritou numa praça pública, apontou o dedo na minha cara e falou, você está louco. 1976, eu era membro da Terceira Igreja Batista de Lisboa, envolvido como Cidade para Cristo, grupo bíblico universitário em Portugal. Portugal tinha passado pelo fim da ditadura salazarista, Espanha tinha a ditadura de Franco, etc. Entrou num momento de democracia em Portugal. As igrejas evangélicas, durante o tempo de ditadura, elas viviam sobre o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. As igrejas evangélicas não tinham liberdade para cultos ao ar livre, para proclamação do Evangelho público, tinham que ser restritas aos seus prédios, aos seus edifícios. E de repente, aquele movimento de democracia, ele traz as igrejas também para as ruas. E eu lembro que eu, juntamente com um grupo de jovens, meus 17 anos, para os 18 anos, nos reuníamos na casa de alguns líderes cristãos, e às 5 horas da manhã nós orávamos, abríamos a Bíblia, orávamos, íamos para as escolas,
E na hora dos almoços e dias de feriado, saíamos para as ruas proclamar o Evangelho de Jesus. E nessa foto aqui, primeiro eu estou aqui, essa moça está falando aqui, depois eu estou aqui falando, e aqui eu estou num acampamento de jovens, falando para um grupo de jovens, porque comecei a receber convite para pregar a palavra em acampamento de jovens. E eu nunca me esqueço, primeira vez na vida, que numa praça pública, um homem para diante de mim, com o dedo em riste, ele bravo, furiosíssimo, porque eu estava falando no megafone a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Ele põe a mão na minha cara e ele grita para mim, e ele fala: você é louco. Por que os cristãos são chamados de louco? Deus descreve os seus seguidores pelos quais pessoas que o mundo não era digno deles. É interessante você pensar que Deus afirma categoricamente que os seus discípulos, os seus filhos, o mundo não era e não é digno deles. Agora, é interessante você pensar no seguinte: por quê que os verdadeiros cristãos são tão mal compreendidos na família, na universidade, no mundo acadêmico, etc. Eu quero apresentar 3 das razões. Existem outras razões. Existem aqueles que estão mal compreendidos exatamente porque são, desculpa a pergunta, cristãos sem vergonha. Existem aqueles que são mal compreendidos exatamente porque são cristãos de falso testemunho, de mau testemunho, de um testemunho péssimo de vida. Agora, eu não estou falando desses cristãos picareta, cristão tranqueira, cristão que envergonha o nome de Cristo, cristão do qual o mundo que ele vive é digno, porque o verdadeiro cristão, Deus fala, o mundo não é digno. Mas tem cristãos que são mais comprometidos com o mundo pecaminoso do que comprometido com a santidade do reino de Deus. Então, eu não estou falando dos cristãos que, dizendo-se cristãos, vivem na prática daquilo que não agrada a Deus, desonram o nome de Cristo. Recentemente, num curso de liderança, semana passada, eu estava citando sobre ética, e estava citando sobre o coração da liderança. E eu li o seguinte texto, Romanos capítulo 2. Eu vou só ler para você ter ideia de quem eu não estou falando. Romanos capítulo 2, ele fala assim, olha aqui que a palavra de Deus diz o seguinte, tá? Ele fala assim: mas você que diz que é judeu, e eu vou colocar uma outra palavra aqui, você que diz que é cristão, que é verdadeiramente discípulo de Cristo, você que fala que conhece a vontade de Deus, você está convencido que você é luz para o mundo, sal da terra. Aí ele fala assim: por que você ensina os outros e não ensina a você mesmo? Você que diz que não se deve roubar, por que rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, ser imoral, promíscuo, etc. Por que você comete adultério, é imoral, é promíscuo? Tá? Você que detesta os ídolos, que é contra a idolatria, por que você tem outros ídolos no seu coração? Porque de repente você detesta a imagem de Aparecida, a imagem não sei de que e tal, mas você tem como ídolo pessoas, você tem como ídolo dinheiro, você tem como ídolo emprego, você tem como ídolo fama, você tem como ídolo glória. Então por que você condena a idolatria e você constitui outros ídolos? Ele continua: você que fala que tem que se viver na lei de Deus, por que você transgride a lei? Ele fala assim: por causa disso, o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. Então não é desse tipo de cristão que eu estou falando, que o mundo odeia porque ele é hipócrita, porque ele diz uma coisa e vive outra. Eu estou falando dos verdadeiros cristãos, porque que eles são mal compreendidos, eles são considerados loucos. 3 razões. Primeira delas, porque eles têm uma missão única em Cristo. E assim,
conhecendo o temor do Senhor, ou seja, conhecendo que nós precisamos levar Deus a sério. 2 Coríntios 5,10, porque nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida. É aquilo que fala 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando diz o seguinte: porque é necessário que todos nós, cristãos, compareçamos diante do tribunal de Cristo, porque cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. O cristão vai prestar contas não para condenação, mas ele vai prestar contas ao Senhor Jesus Cristo. Então, levando Deus a sério, sabendo que nós vamos prestar contas da nossa própria vida ao Senhor Jesus Cristo, ele fala assim: nós procuramos persuadir os homens. Ele fala assim, porque nós somos plenamente conhecidos por Deus. Deus nos conhece. Agora Ele nos dá uma missão. Em Atos capítulo 17, versículo 1 a 14, fala assim: tendo passado por Antípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito da palavra, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês é Cristo. Ou seja, por 3 sábados, Paulo arrazoava com eles, Paulo persuadia, Paulo discutia com eles, mostrando pelas Escrituras que Jesus Cristo é o Cristo, Jesus Cristo é o Salvador. Agora, abrindo um parênteses aqui, Paulo não está confiando na sabedoria humana, no conhecimento humano. Tanto é que em 1 Coríntios, Paulo fala que a pregação dele não consiste em sabedoria humana, para que a fé dos homens não se apoie na sabedoria humana. Paulo fala que ele pregava com humildade, com sinceridade, mas a sabedoria dele era depositada no poder do Espírito Santo. Mas Paulo tinha conhecimento das Escrituras, para abrir as Escrituras e demonstrar para eles quem é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao versículo 23, olha aqui que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, ele fala assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Ou seja, Paulo sabia que o grande alvo da sua vida era conduzir pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Essa é a missão que você tem em Cristo como cristão. Agora, quando você vai falar para alguém e você fala assim: o alvo maior da minha vida não é simplesmente ser um profissional bem-sucedido. O alvo maior da minha vida não é simplesmente ter uma conta bancária recheada, que quando eu morrer, várias gerações vão brigar por ela. O alvo da minha vida não é somente ter uma aparência física, não sei o quê. O alvo da minha vida, quando você fala assim, a grande missão da minha vida é conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo. Então, antes de eu ser um profissional, antes de eu ser um estudante, antes de eu ser uma dona de casa, antes de eu ser uma mulher executiva, etc, etc, eu sou um cristão, discípulo de Jesus Cristo, que está no mundo para tornar Cristo conhecido. O mundo vai olhar e vai dizer: você é louco. E aí Paulo continua: para com os judeus fiz-me judeus, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. E ele continua, e ele termina dizendo o seguinte: fiz-me tudo para com todos, a fim de todos os modos. Quando ele fala todos os modos, não são modos pecaminosos. É quando ele dizia: tudo é lícito, mas nem tudo convém. São os modos que são lícitos e que convêm. Então Paulo não usava modos desagradáveis a Deus, mas ele sabia como ganhar pessoas diferentes para Cristo. Como é que eu procedo com o judeu? Como é que eu procedo para o gentio? Como é que eu procedo para aquele cara que é ateu? Como é que eu procedo com aquele cara que é espírita? Quando chega no versículo 23, ele fala assim: tudo faço por causa do Evangelho. É como aquela pessoa fala assim:
Esse dia eu estava visitando um homem que mudou para Ribeirão Preto. E ele vai começar a frequentar a Nova Aliança. Ele falou, domingos eu vou chegar na igreja. Ele foi professor universitário durante muito tempo. Ele falou, não sou cacique, não vou chegar lá, não quero cargo, não quero nada. Eu vou chegar na Nova Aliança, eu quero ser índio. Ele falou assim, eu quero ajudar a igreja a ganhar vidas para Cristo. Ele falou, como professor universitário, eu não tinha liberdade de nas minhas aulas falar de Cristo. Ele falou, mas agora eu sou reformado, aposentado. Eu vou me inscrever na USP como aluno. Porque eu, como aluno, eu tenho liberdade de falar de Cristo para os alunos da USP. E eu quero entrar na USP e vou falar de Cristo como aluno. Ele falou, agora o resto da minha vida, eu quero continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. E o Pedro conhece quem é essa pessoa. Ele falou assim, eu quero ganhar almas para Cristo. É louco. Você já pensou um dia o seu filho chegar e falar, pai, não pus o texto ali. Um dia o filho chegar para você e falar, pai, o grande propósito da minha vida é ganhar pessoas para Cristo. Você fala assim, você é louco, meu filho, você tem que ser isso, isso. Mas o seu filho pode ser um médico bem-sucedido, um carpinteiro bem-sucedido, uma dona de casa, uma mulher executiva, uma doutora, uma advogada, um não sei o que, tal, bem tal. Mas ele sabe que a grande missão da vida dele não é simplesmente o sucesso profissional, acadêmico, financeiro, econômico, etc. A grande missão da vida dele é que as pessoas conheçam a Cristo através da sua vida. Por isso que os cristãos verdadeiros são considerados como loucos no mundo onde eles estão. Muitas vezes você fala, Senhor, eu quero um emprego melhor, Senhor, eu quero isso, eu quero... Você quer isso para quê? Para sua vaidade? Para fazer dessas coisas um ídolo na sua vida? Ou você quer isso porque isso te dará condições melhores de você conduzir pessoas para Cristo? Investir para que vidas sejam ganhas em Jesus Cristo. Segunda coisa pela qual os verdadeiros cristãos são loucos, porque eles são dominados pelo amor de Cristo. É aquilo que ele fala em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Uma mulher que está dando parto natural, está no parto natural, a Raquel, minha esposa, foi mãe de 3 filhos. Nos 3 filhos, ela foi cesariana. Não porque ela quis assim, mas porque ela não entrava em trabalho de parto. Então tem que ser cesariana. Já a Jeane, esposa do pastor Fernando Leite, que faleceu, que estava conosco lá no início do tempo do ministério, a Jeane ficava grávida, na hora de dar o parto, pof, nasceu a criança com a maior naturalidade. A Raquel passou por 3 cesarianas. Agora, quem tem o parto natural, e a nossa neta, a Gabriela, mais velha, nasceu com fórceps. Inclusive tinha aqui, quando ela nasceu, tinha aqui a marca das ferramentas que foram usadas para ajudar a sair. Agora, você que é mãe, ou que você sabe de um parto natural, o médico, a parteira, a doula, sei lá, fala, força, força, força. E aí você tem que fazer toda a força para comprimir e de alguma forma ajudar a criança a sair. Essa é a mesma palavra que é usada aqui para constranger. Domina. Algumas Bíblias de vocês falam assim, o amor de Cristo nos constrange. O verdadeiro cristão, ele é constrangido. O que te tira, o que te impulsiona, o que te move, não é a ganância financeira, não é o status social. Se você quer um ministério, por exemplo, na igreja, não é pelo simplesmente de ter uma influência. Se você quer um cargo, não é porque você quer ser bom na igreja. Se você quer casar, não é simplesmente, o que te domina, o que te impulsiona, o que te empurra? É o amor de Deus.
Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, se não houver amor, não tem valor nenhum para Deus. Você pode dar aqui R$1 milhão, sem amor, para Deus não vale nada. Alguém chega a dar R$1 de oferta, dá com amor, tem muito mais valor do que R$1 milhão que você deu sem amor. Dá para entender isso. O verdadeiro cristão, ele é movido pelo amor. E ele fala assim, por quê? Porque Cristo morreu. Agora, Cristo morreu por quê? Não para que você continue vivendo para você mesmo e eu. É aquilo que Paulo fala em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz mata o nosso eu. Eu quero, é meu, é teu. Não, a cruz crucifica o nosso eu. Não mais eu, mas Cristo. E é interessante você pensar nisso. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, fala que Deus mostra o seu amor para conosco, pelo qual Cristo morreu, para ser propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, é a morte de Cristo que nos livra da ira de Deus. É a morte de Cristo que nos livra da punição de Deus. Agora, por que Cristo vai à cruz? Por que Ele morre? Por amor. Em Romanos capítulo 14, versículo 8 e 9, fala que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. Então nós nos submetemos ao senhorio de Cristo por amor. Por isso que Jesus fala assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você quer demonstrar que ama a Cristo? Obedeça a Cristo. Agora, você não obedece a Cristo porque Ele é um tirano. Você não obedece a Cristo porque você tem medo da punição. Você não obedece a Cristo porque você tem medo do castigo, não. Você faz porque você o ama. E quando nós amamos alguém, nós gostamos de agradar a pessoa, como expressão do nosso amor. Meus queridos, como é que as igrejas cristãs, como é que nós como evangélicos, cristãos, etc., seríamos muito melhores nesse mundo, se nós fôssemos constrangidos pelo amor, deixando de lado tudo aquilo que nos domina, que não procede de Deus. Podemos ser dominados pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela inveja, tantas coisas pecaminosas que nos impulsionam, pelo medo. Tem gente que faz as coisas ou deixa de fazer as coisas impulsionados pelo medo. Será que é o amor de Cristo que de fato nos domina? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos assim, fala assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. O que Paulo está falando? Eu não conheço a Cristo meramente histórico. Não, eu conheço Cristo como verdadeiramente Deus, verdadeiramente Salvador. Tem pessoas que conhecem a Cristo meramente pela carne, meramente pelo Jesus histórico. Paulo não, conhece a Cristo como sendo verdadeiramente Deus, verdadeiramente Salvador. Agora, quando nós vamos a Cristo, nós também conhecemos verdadeiramente as pessoas. Eu posso olhar para cada um de vocês podem olhar para mim, e aquilo que Paulo fala assim no versículo 13, e em Cristo nós não nos julgamos pela aparência, pelos títulos, pelas roupas, por ser em Cristo, é o coração. E eu olho para vocês, e vocês olham para mim, e quando nós olhamos em Cristo, dizemos o seguinte: nós somos pecadores. E como pecadores, todos nós éramos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. E como pecadores, todos nós fomos alcançados pelo amor na cruz de Cristo, quando nos arrependemos dos pecados e nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. E em Cristo, nenhum de nós tem motivo de se gloriar, porque todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Tá? Por isso não há motivo de superioridade, não há motivo para fazer acepção de pessoas, não há motivo para discriminar pessoas, porque em Cristo nós somos todos iguais, pecadores, que se somos salvos em Cristo, filhos de Deus, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo.
Essa é a razão que eu às vezes detesto quando alguém chega para mim e fala assim: mas você é angolano e português, por causa disso você age assim. Não, eu não ajo assim porque eu sou angolano e português, eu ajo assim porque eu sou cristão. Eu não sou movido pela nacionalidade, eu sou movido pelas minhas convicções em Cristo. Assim como você não deve ser movido pelo título que você tem no mundo corporativo, pelo nível de curso que você faz, pela cor de pele que você tem. O que nos dá a perspectiva correta dos seres humanos, de quem nós somos e quem as pessoas são? É Cristo. Então nós olhamos as pessoas não pelas suas aparências, nós olhamos as pessoas, o que elas são em Jesus Cristo. Terceira e última coisa, para terminar. E Lídia pode sentar aqui na frente, que daqui a pouco eu vou entrar na conclusão. A Lídia vai filmar só a conclusão, porque a celebração coletiva não está sendo transmitida por causa de um problema de internet. Então a Lídia, como minha secretária ad hoc, ela vai filmar a sua conclusão, para a gente fazer um desafio depois, pessoal, entrar no YouTube, Facebook, etc. Depois ter acesso à mensagem gravada que vai ser disponibilizada. Então, por último, os verdadeiros cristãos, antes da conclusão, são loucos porque eles têm uma vida transformada em Cristo. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em Cristo nós somos novas criaturas. Nós somos novas pessoas. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. É interessante você pensar, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, fala isso. Romanos 5, 18, 19 e 21, vou falar isso mais na semana que vem, mas quero ler, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, quando fala o seguinte, 2 Coríntios 5, 21, quando fala o seguinte, o texto 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Não mais estamos debaixo da condenação, não mais estamos debaixo do pecado, não mais estamos debaixo da ira, não mais estamos debaixo da punição. Agora nós estamos em Cristo, nós estamos no reino do amor, da misericórdia, da graça, do perdão de Deus. E as coisas antigas já se passaram. Sabe o que isso significa? Quando você está em Cristo, uma nova mente, novos valores, novas prioridades, uma nova agenda de vida. É isso em Cristo. Se antes no mundo valia mais o bom nome reconhecido, você vai na Bíblia e fala, mais vale o caráter do que o bom nome. Se antes no mundo valia o poder, a autoridade que eu tenho de mandar em pessoas, no reino de Deus, não é um poder e autoridade de mandar, mas é um poder e autoridade de ser servo. Se antes na Bíblia valia ter uma casa com bastante dinheiro, comida, não sei o que, que não é pecado isso. Mas você chega no reino de Deus, você vai fazer, o que adianta ter uma casa com comida, se não existe paz, se não existe harmonia, se não existe o bem-estar no contexto da família. Mudam os valores, mudam as prioridades, mudam as perspectivas. Porque em Cristo nós temos uma nova vida. É aquilo que a Bíblia fala, o que nós éramos. Somos transformados pela graça de Deus, para sermos em Cristo pessoas com uma nova missão. Para sermos em Cristo pessoas dominadas pelo seu amor, para vivermos debaixo do seu senhorio. Concluindo, por que os cristãos então são considerados loucos? Conforme nós vimos nessa mensagem, baseada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 ao versículo 17, loucos diante de um mundo sem Deus. E conforme eu falei, nós precisamos sair aqui de manhã com um veredito, com uma decisão. Nós queremos ser sábios aos olhos do mundo,
ou queremos ser loucos aos olhos do mundo? Nós queremos ser loucos aos olhos de Deus, ou queremos ser sábios aos olhos de Deus? Se você quiser ser sábio aos olhos de Deus, você vai ser considerado louco diante do mundo. Se você quiser ser sábio aos olhos do mundo, você vai ser considerado louco aos olhos de Deus. Agora, não se esqueça que o próprio Senhor Jesus Cristo foi chamado de louco. Os apóstolos foram chamados de loucos. Irmãos nossos na história da igreja cristã foram chamados de loucos por levarem Deus a sério. Então, saiba que há um preço a ser pago quando nós queremos levar Jesus Cristo a sério. Quando nós nos identificamos com Cristo, na sua morte pelos pecados, na sua ressurreição por uma novidade de vida, onde aos olhos de um mundo que não leva a Deus, nós somos considerados loucos, mas sábios aos olhos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então os verdadeiros cristãos são considerados loucos aos olhos de um mundo sem Deus, porque eles têm uma missão única. E qual é essa missão? Persuadir, ou seja, conduzir pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Semana que vem, na próxima mensagem, vamos falar mais sobre isso, se Deus quiser, quando fala que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós temos uma missão única em Cristo: conduzir pessoas a Cristo, para a glória de Deus. E conforme eu falei, nós comunicamos Cristo pelo nosso estilo de vida, mas também precisamos abrir a nossa boca e através das Escrituras apresentarmos às pessoas que Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou, e é necessário que elas se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, os verdadeiros cristãos são considerados loucos porque eles são dominados pelo amor de Cristo. Eles têm uma vida vivida para agradar a Cristo, porque são dominados pelo amor de Cristo. Então tudo que nós precisamos fazer, tudo que devemos fazer, façamos, não movidos pela inveja, pela vaidade, pelo orgulho, pelo ciúme, pela omissão, seja lá o que for, pelo medo, pela punição, mas que nós possamos fazer as coisas para Deus, movidos, constrangidos, impulsionados pelo amor de Cristo. Última coisa, os cristãos são considerados loucos, porque eles têm uma vida transformada em Cristo. Nova perspectiva, novamente, novos valores, novos sonhos que são conformados com o caráter santo de Deus. Os verdadeiros cristãos são tidos como loucos sob a perspectiva de um mundo sem Deus, mas como loucos, eles têm um imperativo do viver no Espírito Santo para a honra, testemunho e proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Conforme eu falei, se Deus assim quiser, a mensagem completa vai estar no Facebook e vai estar também no site da Nova Aliança, o áudio e também vai estar nas páginas do Facebook da Nova Aliança, e nós compartilhamos na nossa própria página. Vamos orar? E aí o pessoal da música vai nos conduzir no último cântico. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, não por sermos chamados de loucos, mas porque quando somos chamados loucos por um mundo sem Deus, é porque aos teus olhos nós somos verdadeiramente sábios. Quando nós somos considerados pelo mundo como pessoas que desperdiçam a sua vida, sabemos que aos teus olhos nós ganhamos a vida. Quando nós somos, ó Pai, considerados pelo mundo pessoas que estão caminhando por caminhos errados, nós somos considerados aos teus olhos por pessoas que estão caminhando pelos caminhos certos. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, não por aquilo que nós somos diante dos olhos do mundo sem Cristo, mas te agradecemos aquilo que nós somos diante dos teus olhos. E se somos o que somos, fazemos o que fazemos, temos o que temos, é como fruto da tua graça, da tua misericórdia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todo
eu sempre